Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá a todos que seguem a série Educação da Vida. Estamos aqui novamente com vocês para desenvolver um tema que é o respeito à individualidade, né? Então, antes de adentrar esse tema, a gente gostaria de fazer algumas considerações preliminares para que o assunto fique um pouco mais claro. Bom, é importante que a gente tenha, antes de iniciarmos o assunto, uma clara visão sobre qual é o propósito da vida. Nesse sentido, a gente tem várias ideias aí pairando no mercado, entre aspas, né, sobre esse assunto. São vários ismos, né? Mas eu gostaria de destacar dois ismos que são mais comuns e frequentes e que a gente encontra aí por aí com alguma frequência, né? Um deles é a questão do hedonismo, né? Então, muitas vezes a pessoa pode achar que o propósito dessa vida, que o objetivo dessa vida é a busca de prazeres, né? Então, o hedonismo se caracteriza pela busca dos prazeres sensoriais. Então, muitas vezes a pessoa pode pautar sua vida no sentido de direcioná-la para sempre satisfazer esses desejos sensoriais, esses prazeres sensoriais, né? Então, essa é uma forma de ver a vida, né? Porém, pode conduzir a algumas situações bastante calamitosas, vamos dizer assim, né? O uso da droga, por exemplo, é lógico, no início a droga dá muito prazer, é por isso que as pessoas recorrem a ela constantemente. Mas chega um momento que, devido a essa busca excessiva do prazer causado pela droga, a coisa se torna não mais prazerosa, mas sim um autossuplício. A pessoa fica viciada naquela substância ou naquela atitude e não consegue mais ter liberdade. Então representa, nesse caso, uma falta de liberdade. A pessoa fica amarrada pelo desejo constante de obter aquela substância que tire-a dessa angústia, né? Desse estado de mal-estar. Isso, conforme vai ocorrendo com mais frequência e com mais intensidade, leva, como dissemos, a pessoa a viver uma vida bastante de autossuplício. Então, esse é um exemplo, né? Um outro exemplo do hedonismo, a gente pode considerar essa excessiva alegria em relação aos feriadões, por exemplo, né? Então, quando chega no feriadão, é aquela alegria suprema, né? Aquela expectativa, agora a vida vai acontecer, né? Em contrário, na segunda-feira, parece que a vida acabou, né? A pessoa volta lá para o seu dia a dia normal e, de repente, nada daquilo que viveu naquele feriadão vai ser possível naqueles dias normais, né? Da segunda, terça, quarta e assim por diante. Então, o que acontece nesse caso? A vida fica mutilada, né? Esse bem precioso que a vida recebeu, que é a vida,
ela fica impedida de se manifestar plenamente porque tem uma ideia preconcebida de que a vida só existe nos finais de semana ou nos feriadões. Então, nesse caso, ocorre a mutilação da vida, né? E a pessoa, interiormente, vai ficar bastante insatisfeita, embora às vezes nem perceba exatamente qual a causa disso, né? Então, vocês vejam, né? Essa busca de prazeres, quando centrada quase que exclusivamente nessa questão, né? Ela leva muito mais à tristeza, vamos dizer assim, do que realmente à satisfação própria. Esse é um dos ismos, né? Outro ismo que a gente tem por aí bastante frequente é o materialismo. Então, no materialismo, a pessoa vê a si própria como um ser carnal, que obviamente precisa de elementos materiais para sobreviver e viver também. Então, a vida se torna uma busca sempre ininterrupta, né, de bens materiais para que possa, dessa maneira, a obtenção desses bens materiais possa satisfazer as necessidades dela, enquanto ela pensar que é somente elemento físico, é corpo carnal apenas, né? Então, nesse sentido, ela vai buscar sempre o acúmulo de bens materiais, porque esse acúmulo, de alguma forma, simboliza para ela, não sei se está certo ou está errado, mas para ela simboliza poder, simboliza liberdade, porque pode comprar coisas, né? Pode pegar aquele dinheiro, por exemplo, e investir em experiências sempre agradáveis, né? Uma boa viagem, um bom restaurante, né? O restaurante da moda, e assim sucessivamente, né? Pode representar também compra de facilidades, né? Que dinheiro compra muitas facilidades, vamos dizer assim. Então, ela pauta a sua vida baseada na obtenção de bens materiais. Agora, isso também leva a um estado em que a pessoa não fica tranquila, né? Porque quanto mais acumula, também maior o medo de perdê-los, né? Os bens materiais. Então, ao invés de dar uma sensação de tranquilidade, ao contrário, a pessoa fica tomada de quando em quando por uma sensação de intranquilidade, sob a perspectiva de que possa correr o risco de um dia vir a perder esses bens materiais que ela lutou tanto para acumular. Então, desses dois ismos, né, hedonismo e materialismo, eles não conduzem à paz espiritual tão almejada pelo ser humano, né? Pode não parecer, mas o ser humano busca realmente, no fundo da alma, a paz espiritual, né? E essa paz espiritual é difícil de ser conseguida pelo hedonismo ou pelo materialismo. Por que é importante colocar esse propósito da vida? Porque esse propósito da vida é que vai pautar, inclusive, as escolhas sobre educação. Não só da criança, como também da educação em sentido mais amplo, né? Porque a gente já sabe, você que vem seguindo essa série já percebeu que a educação não é aquela coisa que é restrita somente às escolas, né? A educação ocorre em casa, no lar também, e ocorre em todos os momentos, né? A todo momento estamos educando e sendo educados. Não é só naquele espaço físico chamado escola que isso acontece. Portanto, essa visão de vida sobre o propósito da vida, né, ela vai impactar realmente a nossa educação amplo senso, né, inclusive da família, né, porque a gente sabe, a Seitonia assim ensina, já que a educação ocorre em todos os momentos, ocorre também no seio familiar, e nesse sentido, também você já deve estar bem familiarizado com isso, né? A educação das crianças compreende também a reeducação do adulto, né? Porque na educação das crianças o adulto precisa rever certas visões de vida que ele vinha carregando e que são equivocadas, para então assumir uma visão de vida correta e dessa forma então proceder à educação da vida em casa também, né? Então assim as crianças, os filhos terão sido educados da maneira mais correta possível, ou seja, em consonância com os requisitos da vida, né? Não é nem com os preceitos morais disso ou daquilo, mas é em consonância daquilo que a vida está exigindo de cada ser humano. Bom, então diante disso, o que a Seitonia pode aconselhar como propósito de vida? Isso está no livro Sabedoria da Vida Cotidiana, em 365 preceitos, no volume 2, e na página 25, o professor Masaru Taniguchi diz, bom, o que eu vou ler agora não está só nesse livro, está em toda a literatura da Seitonia, né, espalhada nos vários textos que ela tem por aí, e eu peguei esse texto porque ele fala pelos outros, né, fala pelos demais, dessa coleção de textos que falam sobre o propósito da vida. Então diz aqui, a finalidade da vida não é obter riqueza ou conquistar fama. Então esse é um ponto importante, né? Não é obter riqueza ou conquistar fama. Por quê? A riqueza, quanto mais, mesmo que seja acumulada e mantida, a gente não vai levar
para o mundo espiritual, né? Então, é uma riqueza que serve apenas aos propósitos desse mundo fenomênico e, do ponto de vista espiritual, não está acrescentando nada, porque nós não vamos levá-la para o mundo espiritual. O que vamos fazer com ela, sim, realmente pode ser levado como mérito ou demérito para o mundo espiritual, né? Mas ela em si, a riqueza em si, ela vai ficar aqui, né? Então, por mais que a gente acumule bens, né, nós não vamos levá-los para o mundo espiritual. Portanto, um propósito de vida tão efêmero, né, não pode ser um propósito de vida verdadeiro. E também não é conquistar fama, né? Tá, então, a fama que nós conquistamos nesse mundo fenomênico não será levada necessariamente para o mundo espiritual. Então, essa busca de ser contemplado com likes, né, e outras medidas que deem uma sensação de popularidade, não é isso que o ser humano deve buscar, né? Então, não é nem, como diz aqui, obter riqueza ou conquistar fama. O que é, então? O verdadeiro objetivo da vida consiste em elevar o caráter do nível humano para o nível divino, já que o homem é a suprema autorrealização de Deus. Ou seja, uma vez que nós estamos aqui encarnados e somos a autorrealização de Deus, a suprema autorrealização de Deus, é um desperdício nós perdemos essa oportunidade dessa jornada da vida, né, e impedir que Deus se manifeste em sua plenitude. Em outras palavras, poderia se falar também que o propósito dessa vida é a elevação da nossa alma, né? O quanto nossa alma conseguiu manifestar os atributos divinos que já estão dentro da gente, né? Então, não é nem conquistar fama, nem posição social, mas sim servir ao propósito de elevação da alma. Esse que é o objetivo da vida, da jornada que nós estamos inseridos aí, né? Então, dito isso, né, colocado essa proposta Sechonoye para o que é o propósito da vida, a gente vai, de alguma forma, então, ver como isso reflete, por exemplo, na escolha da escola. Então, diz aqui, eu tenho em mãos aqui a Verdade, volume 6, e na Verdade, volume 6, na página 58, o professor Masato Taniguchi nos ensina e nos orienta no seguinte: no verdadeiro sentido, a escolha de uma escola não deve ter como objetivo algo de cunho individual, como de obter vantagens individuais ou posição social. Então, muito coerente com o propósito da vida, que nós já expusemos, né? O professor Masato Taniguchi diz, então, que a escolha da escola também, né, não deve ter como objetivo, como ele diz aqui, algo de cunho individual, como de obter vantagens individuais ou posição social. Então, a escolha da escola deve estar em convergência com o que nós entendemos como o propósito da vida, o objetivo da vida. Então, continua o professor Masato Taniguchi dizendo o seguinte: a escolha deve ser feita com o fim de a criança poder executar o talento que Deus lhe concedeu como missão de sua vida. Então, a escola é um dos elementos, como nós já dissemos, né? A educação da criança tem várias dimensões. A escola é uma delas, um ambiente familiar é outra, né? É outro. Mas, na questão da escola, escolher aquela que dê condições à criança de poder executar o talento que Deus lhe deu, né? Todo mundo tem um talento, pelo menos um, né? Então, Deus não mandou ninguém aqui, nessa viagem aqui, nesse planeta Terra, né, sem nenhum tipo de talento. Algum talento tem, né? Pode estar mais escondido ou menos escondido, mas todos têm esse talento, né? Muitas vezes esse talento está escondido atrás de uma dificuldade, né? Então, ele não está tão aparente assim, mas muitas vezes ele está atrás de alguma limitação que a pessoa tenha, né? Então, a gente sabe que Demóstenes foi um grande orador grego, né? Mas no início ele era gago, né? E tinha uma voz fraca. Mas foi justamente essas características que parecem ser uma vulnerabilidade, uma fraqueza, que ele, ao enfrentá-las, conseguiu desenvolver o seu dom como orador, né? Então, a gente precisa estar muito atento em relação à questão do talento. Deus deu, né? Às vezes, como eu disse, está mais aparente, outras vezes está mais escondido, ou, como nós já dissemos, escondido através de uma limitação, né? Então, tudo é abençoado, né? Tudo está certo para que o Filho de Deus que está dentro de nós se desenvolva plenamente. Então, diz aqui, executar o talento que Deus lhe concedeu como missão de sua vida.
né? Então, tem uma missão que Deus deu a cada um de nós e nós vamos ver como essa missão está intimamente ligada à questão da individualidade. Então, nesse sentido, gente, já que a escolha da escola não tem como objetivo a obtenção de vantagens individuais ou posição social, a gente vê, então, como não são necessários certos artigos que a gente vê por aí, né? As profissões do futuro, né? As profissões que vão decrescer, as profissões que vão se elevar, né? Não importa. O que importa é se a educação daquela criança está sendo direcionada para o cumprimento do talento que ela tem, melhor dizendo. Deus deu a ela esse talento. Se Deus deu a ela esse talento para ser desenvolvido e manifestado concretamente, deu também todas as oportunidades junto. Então, Deus nunca dá só o talento, dá todas as oportunidades, dá toda a provisão necessária para o desenvolvimento desse talento necessariamente, né? Então, fiquemos tranquilos em relação a que escolha fazer de profissão, eu preciso pesquisar para ver daqui a 10 anos ou 15 anos, quando meu filho for adulto, nossa, o que vai estar bombando? Para com isso, né? Então, pense assim, meu filho já veio com uma missão que Deus lhe deu e eu como pai, eu como mãe, tenho como missão ajudá-lo a executar, a concretizar esse talento, essa missão que Deus deu. Esse que é o X da questão, né? Não é olhar para o mercado e ver aquilo que vai estar bombando ou não daqui a 10 anos, quando ele for adulto, né? É olhar para aquela criança e saber identificar aquele talento que precisa ser desenvolvido e fornecer, no papel de pai e mãe, as condições necessárias para que ele floresça da maneira mais brilhante possível, né? E nesse sentido, a gente pode dizer, por isso, voltando ao assunto lá do início, né, que a reeducação do adulto é importante, né? Porque se você mesmo, pai, se você mesmo, mãe, não dá importância para o talento que Deus lhe deu e que precisa ser desenvolvido, e está muito apegado à questão da posição social, da fama, etc., né? É preciso que você reveja essa sua visão de vida, do seu propósito de vida, porque se você mesmo não está, de alguma forma, antenado, sintonizado com o seu propósito de vida, com a sua missão, é difícil que seu filho tenha as condições necessárias para desenvolver o talento dele, né? Então é importante que a gente sempre faça essa reflexão, né? O que eu estou fazendo profissionalmente, o que eu estou agindo como membro da sociedade, está me ajudando a manifestar um talento que Deus me deu de graça, né? Por isso que o dom, né, o talento que a gente recebeu, é um talento que veio de graça, né? Eu não precisei fazer concurso público, não precisei estudar, não precisei nada. O talento já veio comigo, né? Então, se a gente tem adultos que estão acostumados a reconhecer esse talento interior, né, e manifestá-lo, será muito mais fácil para a criança desenvolver o talento dela própria. Bom, sendo assim, continua o texto aqui, na verdade, volume 6, né? Educar é cultivar a capacidade de vencer qualquer dificuldade. Então, educar não é só desenvolver intelecto, também é, mas acima de tudo é cultivar a capacidade de vencer qualquer dificuldade. Então, nesse sentido, a Seite-Noé é muito franca, né? Não fica pintando quadros que não são verdadeiros. O ser humano veio aqui realmente para enfrentar certos problemas que, quando resolvidos, mostraram à pessoa certas capacidades, certos talentos que estavam ocultos, né, enquanto aquele problema não estivesse sendo resolvido. Mas, ao resolver esse problema, a pessoa teve que extrair de dentro de si o talento, a capacidade que até então estavam adormecidos. Por isso que o problema é importante para o desenvolvimento da alma, porque ele faz com que certas potencialidades que estão no nosso interior não continuem lá apenas como potencialidades, mas passem a apresentar uma manifestação concreta, né? Então, ou é o amor, ou é a sabedoria, alguma capacidade que a pessoa tem dentro de si, ela precisa ser manifestada, né? E não permanecer apenas com, é possível que ela tenha, é possível que ela tenha essa capacidade. Não, tem que manifestar concretamente, e a alavanca que faz com que essa capacidade oculta estava adormecida apareça e se manifeste, a alavanca são os problemas, né? Então, na Seite-Noé, nós agradecemos os problemas porque são nossos amigos, né?
Eles são aqueles que nos auxiliam a elevar nossa alma e manifestar as capacidades e dons que Deus já nos deu e que poderiam ficar adormecidos caso não precisassem ser utilizados na resolução de um problema. Então, nesse sentido também, pai e mãe têm um papel importante, né? Não é só a escola, né? O pai e a mãe têm um papel importante porque dependendo da visão que eles têm do problema, né? A criança também terá um ambiente mais propício para cultivar essa capacidade de vencer os problemas. Se o pai e a mãe começam a fugir muito dos problemas, né? Evitando-os, né? Ou tentando achar um atalho mais curto, né? Para resolver o problema, porque na verdade esses atalhos não resolvem nada, né? Mas se eles não têm esse hábito do enfrentamento das dificuldades, dos problemas, isso também vai afetar na educação da criança e, portanto, vai afetar também a individualidade dela, né? Porque esses dons e talentos que ela tem, né, e que fazem parte da sua alma, precisam ser manifestados e aí sim que a alma vai se elevando, né? Bom, como nós dissemos, a gente tem uma interligação muito estreita entre individualidade e missão. No livro A Verdade da Vida, volume 14, o professor Masaru Taniguchi nos ensina o seguinte: a individualidade, isso está na página 45, né? A individualidade representa a missão ou a função atribuída a cada vida menor em relação à grande vida em seu respectivo lugar. Então, a individualidade é a missão, na verdade, que nós recebemos de Deus no contexto que nós vivemos, né? Por exemplo, nós aqui, né? No Brasil, eu, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Como membro dessa comunidade. Então, nesse contexto, foi-me dado uma determinada missão e essa missão me foi dada por Deus ou pela grande vida, né? Então, cabe a mim desenvolver minha individualidade, significa cabe a mim desenvolver essa missão que me foi dada. Ou, em outras palavras, desenvolver a missão e desenvolver a individualidade, né? Individualidade não é egoísmo, né? O que é individualidade? O professor Masaru Taniguchi diz o seguinte: individualidade de uma pessoa ou peculiaridade de uma coisa é a característica que só essa pessoa ou só essa coisa possui. E continua, portanto, manifestando plenamente as características com que foi projetada pela grande vida, ou seja, a missão que ela recebeu, a pessoa ou coisa estará manifestando a sua individualidade ou peculiaridade. Essa peculiaridade é importante porque é uma das facetas de Deus, né? A gente sabe que todos nós, todos os seres são, na verdade, como se fossem milhões de espelhos dispostos em torno de Deus, né? Em torno da grande vida. Então, cada um vai refletir Deus, vai manifestar Deus de acordo com um ângulo, né? Então, um vai estar assim, né, manifestando Deus nesse ângulo, né, espelhando Deus nesse ângulo, o outro já vai estar espelhando um ângulo diferente, né? Mas isso não quer dizer que este seja melhor que este, né? Apenas estão manifestando diversos aspectos de Deus, cada um dentro da sua peculiaridade, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte, né? Quanto mais você manifestar a sua individualidade, não é o egoísmo, mas a sua individualidade, ou seja, o ângulo que você está refletindo Deus, quanto mais você manifestar na face da terra com maior nitidez, mais estará contribuindo para o todo. Né? Que como essa missão ou essa peculiaridade foi dada por Deus, né? Não há como essa peculiaridade ou essa individualidade se chocar com os demais, porque se foi dado por Deus, nós na Sete Unidas sabemos, né? Deus é o espírito da grande harmonia, né? Então, cada um no seu respectivo lugar. Então, cada um, em manifestando perfeitamente a sua individualidade, a sua peculiaridade, estará contribuindo para o todo, na verdade, né? Então, veja só, né? Quanto mais a gente for nós mesmos, esse nós mesmos significa o eu verdadeiro que está dentro de mim está se manifestando, né? Quanto mais esse eu verdadeiro se manifestar, mais estaremos contribuindo para a harmonia do todo. Então, muitas das nossas dificuldades ou muitos dos ruídos que existem no mundo é porque nós queremos ser outras pessoas que não nós mesmos, né? Então, nós estamos muitas vezes movidos pelos grandes padrões, né? Esses valores coletivos que a sociedade está colocando, né? E, como eu disse, está muitas vezes ligado ao hedonismo e ao materialismo, né? Ou ligado à posição social, ou ligado à fama, né? Mas todos esses elementos, como já estudamos, né? São elementos superficiais, não são essenciais, né?
Então, se a pessoa está ligada com Deus que está dentro de si e que vai soprando, esse Deus vai soprando, né? Faça isso, faça aquilo, proceda dessa maneira, decida assim, né? Esse Deus vai soprando. Quanto mais ela estiver aberta para esse Deus interior, que é o eu verdadeiro dentro de si, ou Filho de Deus dentro de si, quanto mais ela estiver com os ouvidos atentos, os ouvidos da alma, né? Estiverem atentos a esses sopros espirituais que eles estarão emanando, né? Mais ela estará manifestando a sua individualidade ou sua peculiaridade e assim contribuindo para a harmonia e a paz mundial também, né? Então, quando a pessoa quer ser algo que não é ou não está destinado para ser, vai criar problema, né? Vai criar desarmonia porque ela está fora da missão que a grande vida lhe atribuiu. Tanto é que o professor Masaru Taniguchi diz assim, ó, no caso o ser humano não agir de acordo com a missão para a qual foi criado, é ser desordeiro e irresponsável. Qualquer um pode se tornar desordeiro e irresponsável, bastando que seja negligente. Portanto, aquele que age de modo desordeiro e irresponsável não está de modo algum manifestando sua individualidade ou sua peculiaridade, né? Então, a educação da vida, que visa o desenvolvimento da individualidade, precisa sempre levar em conta se aquilo que eu estou manifestando está convergindo para a minha individualidade, para a minha peculiaridade. Se não estiver, basta fazer a devida correção, né? E a partir daquele momento, então, agir como um verdadeiro filho de Deus, de acordo cada um com sua peculiaridade. Então, devido a isso, surge naturalmente o respeito à minha individualidade, e surgindo o respeito à minha individualidade, que na verdade é respeitar a minha missão, automaticamente vou respeitar a missão dos outros, né? A missão que cada um tem, que é diferente da minha, como eu disse, cada um espelhando Deus com um ângulo diferente, né? Então, nesse sentido, o respeito que eu tenho a mim mesmo significa respeitar os demais ângulos, né? Porque todos estamos representando ou manifestando um único ser, que é a grande vida, ou o único objeto, que é Deus, né? Então, mesmo que a pessoa não seja igual a mim, ela precisa e suscita o meu respeito, porque eu sei que assim como eu tenho como missão manifestar um certo ângulo, aquela pessoa também tem uma missão de manifestar a Deus também por outro ângulo, né? E assim nós dois estamos em harmonia, porque estamos cada um com sua peculiaridade, manifestando os infinitos aspectos de Deus, né? Então, daí que surge o respeito à individualidade, né? Eu sou eu, tenho a minha missão e assim, dessa forma, eu aprendo a respeitar a missão do outro também, que é diferente da minha e que manifesta Deus de uma maneira um pouquinho diferente, né? Por que é assim? Porque Deus não se repete, Deus tem infinitas facetas, né? Então, ele precisa que a gente seja realmente peculiar no sentido de mostrar cada vez mais claramente a nossa faceta, o nosso dom, né? Bom, vamos agora, então, falar um pouco sobre o desenvolvimento da alma e como esse desenvolvimento da alma se dá numa relação com Deus, né? Aqui, na verdade, em Orações, volume 2, nós temos a oração para engrandecer cada vez mais, recebendo o sagrado amor e sabedoria de Deus. Está na página 163. Em determinado ponto, o texto começa a dizer o seguinte: desde o momento que nasci na terra como filho de Deus, vivo sempre sob a orientação do Pai Eterno que me ensina e me orienta. Conforme a necessidade, Ele me fornece alimentos, esse alimento está entre aspas, né? Mais propícios ao enaltecimento da alma, progresso do espírito e aumento do vigor físico em doses adequadas. Então vamos confiar em Deus, né? Porque esses alimentos, quando fala alimentos aqui, são determinadas condições da vida, né? Determinadas experiências que a gente vai passando, né? E, nesse sentido, a gente sabe que tudo vem em doses adequadas, né? O que é adequado? Não tem excesso nem falta, né? Então, precisa confiar em Deus, né? No sentido de que Ele não vai errar na dosagem, fazendo-me passar por inúmeras experiências. Deus é o Pai que gerou minha vida, é a Mãe que envolve minha vida. Então, Deus é nosso Pai e nossa Mãe, né? Ele sabe o que é melhor para mim em cada ocasião, em cada circunstância, para nutrir a minha alma. Eu estou enfatizando isso porque já dissemos, né? O objetivo da nossa vida é a elevação da nossa alma, né? E proporciona-me o que é necessário para isso. Ele sabe que os nutrientes da alma não consistem apenas em experiências agradáveis,
Sabe que de vez em quando preciso passar por circunstâncias adversas para treinar e fortalecer a alma, o espírito e o corpo. Tá, então a gente precisa ter essa correta noção de Deus enquanto agindo como Pai, né? Assim, o amor sábio e severo de Deus Pai. Se não fosse o amor paternal sábio e severo de Deus, a minha alma, o meu espírito e o meu corpo cresceriam num ambiente demasiadamente confortável e acabariam se tornando frágeis como plantas que crescem num ambiente de temperatura morna e acolhedora demais. Aquele ambiente de estufa, né? Um ambiente de estufa protege as plantas das intempéries da natureza, né? Mantém sempre uma temperatura controlada, né? Umidade controlada, tudo. Mas as plantas que ali crescem, elas são mais frágeis do que aquelas que viveram no ambiente natural, né? Em que vai ter a influência de todas as intempéries da vida. Então, de vez em quando, o mestre fala, né? O amor severo e sábio de Deus Pai vai nos fornecer certas experiências que são importantes para a elevação da alma, né? Então, nesse ponto, eu queria me deter um pouco também, né? Então, não vamos esperar que Deus só nos dê facilidades, como eu já disse, né? Educar é cultivar a capacidade de enfrentar e resolver dificuldades, né? Então, Deus vai dar a melhor educação. Então, às vezes, nós temos uma ideia ilusória, né, de que Deus só vai dar moleza para nós, né? Só vai dar facilidades. Não. Às vezes, Ele nos coloca numa situação aparentemente difícil, porque, como nós já dissemos, essa situação aparentemente difícil é que vai extrair de dentro de nós aquela capacidade que nós mesmos desconhecíamos que tínhamos, né? Então, a gente já sabe, né? Quando enfrenta os problemas, a gente começa a perceber que nós tínhamos habilidades, nós tínhamos capacidades que estavam lá, que nem sabíamos, mas se manifestaram, né? E nisso é que houve, então, a elevação da alma, né? Hoje, continua a oração, sou capaz de suportar com firmeza todas as dificuldades, por mais complicada que seja a situação. Não fico desnorteado, nem entro em pânico e, abrindo o canal mental que me liga à sabedoria de Deus, recebo a orientação divina e resolvo com facilidade os problemas. Essa capacidade foi cultivada graças à hábil combinação de amor severo e sabedoria de Deus Pai. Refletindo acerca desse fato, elevo infinitas graças a Deus Pai, que é o nosso grande mestre, orientador e educador também, né? Então, ele vai dar um programa de treinamento, um programa de ensino, né, no qual tem tudo em doses adequadas, né? Inclusive essas experiências que aparentemente são mais difíceis, né? Vivenciando dificuldades, sofrimentos e tristezas, tornamos-nos capazes de compreender o estado espiritual dos que estão quase sucumbindo às adversidades, de sentir sincera compaixão e, identificando-nos com eles, estender-lhes a mão com amor sincero. É assim que a gente vai suscitando em nós mesmos o sentimento de empatia, né? Se nós vivêssemos numa estufa, num ambiente muito acolhedor e fácil demais, né, nós não entenderíamos muitas vezes a experiência de uma pessoa que está passando por uma condição difícil, né? Então, aí surge a empatia. Como eu passei por dificuldade e sofri, também sei o que aquela pessoa está passando e assim consigo estender a mão de maneira sincera, né? O amor que nasce em nosso coração é a manifestação do sentimento maternal de Deus. Então, não é só o pai, a mãe, né? Deus, enquanto mãe, também age dessa maneira. Por trás da severidade que é a manifestação do sentimento paternal de Deus, existe o amor maternal de Deus que vem nos acudir e nos amparar quando estamos desmoronando diante de dificuldades ou a ponto de sucumbir ao sofrimento. O amor maternal de Deus estimula em nós a força para suportar a dificuldade. Ele sussurra em nossa mente que no âmago da tristeza existe o santuário da alma e nos infunde ânimo para nos reerguermos. Graças ao sentimento paternal de Deus, manifestado sob a forma de leis severas, graças ao sentimento maternal de Deus que nos acalenta como o macio manto de um ser celestial e nos envolve com uma suave bruma de primavera, e graças à orientação e à proteção proporcionadas pela ação harmoniosa da sabedoria e do amor de Deus, desfruto hoje uma vida alicerçada no amor e na sabedoria. Dedico infinita gratidão a Deus, que é meu Pai e minha Mãe. Muito obrigado. Então, isso aqui é um guia, né? Não só para a escolha das condições da educação da vida para uma criança, mas também para os adultos, né? Agradecer por todas as experiências que nós tivemos, porque elas trouxeram sempre algum ensinamento, trouxeram sempre alguma elevação da alma. E se a gente for ver, não existe fator negativo, né? Não existe experiência negativa. Tudo contribuiu para a elevação da minha alma. Então, quem tem esse espírito é um bom educador, né? Não precisa nem
ter diploma de pedagogia. Em si, já está dando condições para as crianças de elas manifestarem elas mesmas, né, todas as qualidades que Deus já deu. Bom, queria agora falar um pouco também sobre conhecimento e sabedoria, né? Muito se diz que nós vivemos hoje na sociedade de conhecimento e tal, né? É importante isso, né? Mas é importante saber o que é sabedoria e que difere do conhecimento. Nesse sentido, vou me valer do texto também, da Verdade em Orações, volume 2, que na página 70 traz a oração para manifestarmos plenamente a nossa natureza divina. Diz lá, né? Todo ser humano na condição de suprema autoexpressão de Deus traz dentro de si a resplandecente luz da vida, a intensa luz do amor. Essa luz interior, veja, a luz interior, está de dentro, né? Aqui dentro. Se revela proporcionalmente ao grau de nossa conscientização dessa verdade. Neste momento de mãos postas, dirijo-me com profunda reverência a Deus que se aloja em mim e que constitui a minha natureza divina. A esse procedimento dá-se o nome de contemplação da natureza divina. A capacidade para o despertar espiritual é estimulada pela introspecção, contemplação do mundo interior, ao passo que os conhecimentos científicos são adquiridos pelos estudos acurados do mundo exterior através dos sentidos físicos. Vocês estão percebendo que aqui o professor Masato Taniguchi vai fazendo essa diferenciação, né? Precisa de conhecimento? Precisa, né? E esse conhecimento é adquirido como, né? Pelos estudos acurados do mundo exterior através dos sentidos físicos. Vem de fora, né? O conhecimento vem de fora, mas a sabedoria que vem através dessa contemplação interior já está lá dentro. As tarefas que cabem ao homem carnal no mundo da matéria dependem muito dos conhecimentos científicos, mas a manifestação da sabedoria, do amor e da energia que brotam da vida de Deus, alojada no homem, ocorre por meio da introspecção, é olhar para dentro, né? E à medida que intensificar a introspecção, maior se tornará a sabedoria da pessoa, mais abrangente se tornará o seu amor e mais vibrante se tornará a sua energia vital. Por isso que a Seitinon entende que a educação é ex ducere, né? Conduzir para fora. Né? Conduzir para fora o quê? Aquilo que já está dentro. O que é? A sabedoria, a força vital, o amor, etc. Né? Quem norteia a própria vida exclusivamente pelos conhecimentos adquiridos do mundo exterior, e é muito fácil fazer isso hoje, porque poucos somos incentivados a olhar para dentro, né? É sempre para o lado de fora, para o lado de fora, para o lado de fora, e esquecemos que temos o infinito dentro de nós, e nesse sentido nós negligenciamos, né, esse conhecimento das coisas que estão no interior de nós e que representam justamente a ligação com o infinito. Mantendo cerrada a porta que conduz ao mundo interior, estará sujeito a muitas restrições, pois a sua força será uma força limitada, gerada pelo corpo físico, que também é limitado. Por isso, os seus conhecimentos serão inúteis diante de um problema grave, o seu amor não será imparcial e a sua energia vital não fluirá vigorosamente, porque estará obstruído o canal que liga o homem à vida infinita alojada nele. Assim, os seus conhecimentos se esgotarão, o seu amor se extinguirá, a sua vitalidade secará e a pessoa morrerá interiormente. Ou seja, a alma vai minguando, né? Aquela alma que deveria estar sendo desenvolvida, ao contrário, ela vai minguando, porque eu deposito todas as minhas atenções única e exclusivamente nos conhecimentos adquiridos do mundo exterior e deixo de olhar para dentro e explorar as riquezas que estão dentro de mim, que, como foi dito, sabedoria, a vida e o amor de Deus, né? Eu, porém, continua o texto, dirijo-me à natureza divina latente em mim, contemplo-a com profunda reverência e com isso acabo de eliminar o muro que separava o mundo interior do exterior. Ou seja, você começa a viver a verdade que o mundo exterior é a projeção da mente, que é uma coisa interior, né? Por isso a sabedoria de Deus flui em abundância para dentro de mim, o amor de Deus se derrama generosamente sobre mim e a vida de Deus jorra com grande ímpeto no meu interior. Então, quando a gente dá atenção para a dimensão interna de nós mesmos, né, é que nós rompemos essa barreira que parece existir entre o lado de dentro e o lado de fora, né, que na verdade é uma coisa só, e ao romper essa barreira, começa a fluir abundantemente todos os atributos de Deus, ou seja, a nossa alma fica contente, né, porque ela sente que está se elevando, ela sente que está crescendo, né? Então é importante a gente saber que a educação formal, né, ela é importante, mas não é suficiente, né? Precisa ter aquela educação que extrai as coisas de dentro, o ex ducere da Seitinon, né? Conduzir de dentro para fora, né? De dentro para fora.
Ou seja, nós precisamos ter sempre um tempo e destinar a esse conhecimento de nós mesmos, né? Por isso que a gente vai enfatizando a importância do Shinsokan, a importância das leituras das obras da verdade e também dos atos de amor, porque isso, de alguma forma, faz com que a gente tenha acesso a esse mundo interior tão rico e que está esperando para ser manifestado, né? Então, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento é bom, a gente adquire, frequenta cursos, etc., mas tão importante quanto ele, ou mais importante, eventualmente, é a extração da sabedoria que já está dentro de nós através da introspecção, né? Desse olhar para dentro, né? Então, tome a decisão, se não tomou ainda, né? De dedicar tempo, dedicar esforço para se olhar do lado de dentro. Isso é educação. Se você fizer isso, já está automaticamente educando seus filhos também. E aí, numa educação completa, né? Que tem no seu conjunto os conhecimentos adquiridos do lado de fora e a sabedoria que vem de dentro. Ainda sobre o indivíduo, eu vou dispor agora do texto que está na Verdade em Orações. A Verdade em Orações, na página 195, nos informa o seguinte, né? Oração para conscientizar que cada indivíduo é um ser absoluto. Deus é um ser absoluto, também eu sou um ser absoluto, pois sou a máxima autorrealização de Deus. Sob o aspecto fenomênico, pareço um ser relativo, mas se assim pareço é porque me vejo por fora de um determinado ponto de vista, ou seja, está só com a atenção voltada para fora, né? Olhando para fora, a gente parece que é um ser bastante relativo, né? É mortal, vai morrer algum dia, né? É sujeito a inúmeras vicissitudes da vida, isso porque está só olhando do lado de fora, né? Contemplando de dentro de mim mesmo o meu próprio ser, constato que sou um ser absoluto. Dentro da aparente relatividade, encerro o absoluto. Apesar da minha aparente relatividade, sou um ser absoluto. Expressando isso em termos temporais, pode-se dizer que o homem é um ser que vive agora e, ao mesmo tempo, a eternidade. Expressando em termos espaciais, pode-se dizer que o homem é limitado e, ao mesmo tempo, é ilimitado. Citando palavras da Sutra do Lótus, posso dizer que sou fenômeno e ao mesmo tempo imagem verdadeira. Sou um ser eterno e ilimitado que vive aqui e agora, manifestando o eu fenomênico e ilimitado. Então, nós temos dois eus, na verdade, né? Vivemos dois eus, né? O eu fenomênico, que é esse que vem aqui na face da Terra, cumpre sua jornada e vai despir esse corpo carnal para partir para o mundo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, aqui e agora está presente o eu verdadeiro, né? Que está totalmente integrado e ligado ao infinito. Então, nós vivemos no infinito e, ao mesmo tempo, no limitado, né? Essa que é a arte da vida, né? Nós queremos expressar no limitado aquilo que é ilimitado. Portanto, meu ser é uma existência que, sendo relativa, é absoluta. Sendo agora, é eternidade. Sendo limitada, é ilimitada. Sendo fenômeno, é imagem verdadeira, né? O Seitione sempre vai colocar essa ênfase, né? Na parte invisível, na parte espiritual, que é a parte verdadeira, né? Para mostrar que muitas vezes a gente anda muito e vive muito nesse plano do fenômeno, né? Das coisas que são visíveis, das coisas que são tocáveis, né? Das coisas que são sensíveis aos nossos cinco sentidos, e muitas vezes nos esquecemos que nesse exato momento mesmo nós estamos vivendo também no plano da imagem verdadeira, né? E que o que nós vivemos aqui, na verdade, é uma projeção que às vezes sofre refrações, né? Daquilo que nós estamos vivendo no mundo da imagem verdadeira. Então, o nosso eu verdadeiro estará sempre conosco, né? Está comigo, está com você que está assistindo a esse vídeo. Enfim, mesmo que você negue que ele exista, ele está com você também, esse eu verdadeiro, né? Sendo um ser absoluto, sou por natureza perfeito. Abranjo tudo dentro de mim mesmo e não tomo uma posição antagônica em relação a pessoa ou coisa alguma. Por isso, nada temo. Sou um com o ser absoluto, estou fundido no ser absoluto, existo como prolongamento do ser absoluto, sou a autorrealização do ser absoluto. Quando conscientizo essa verdade, extingue-se todos os conflitos, né? Porque no ser absoluto não tem conflito, né? Para ter conflito precisa ter dois, né? Se o ser é absoluto, só tem um, né? E um não consegue brigar com um, né? Precisa ter dois. Dificuldades, harmonias e aflições geradas por antagonismos de qualquer espécie. O ser absoluto está alojado em mim e faz minha vida palpitar. A pulsação das minhas artérias, o batimento do meu coração. O professor Masaru Taniguchi fala assim poeticamente, para que a gente não fique achando que esse eu verdadeiro seja um eu abstrato, né? Que está por aí, nas nuvens. Não, ele está presente aqui. Como, né?
Diz aqui, pulsação das minhas artérias, batimento do meu coração, a renovação das células do meu corpo, o metabolismo, tudo, enfim, é dirigido por esse ser absoluto e invisível. Por isso, sou sempre saudável. Então, nesse sentido, eu queria ressaltar o título da oração, né? Que é oração para conscientizar que cada indivíduo é um ser absoluto. Portanto, o ser absoluto não admite comparações, né? Então, cada ser humano que está aqui na face da Terra é uma representação do ser absoluto e, portanto, incomparável. Não há como comparar A com B, porque são seres que estão, como eu disse, cada um refletindo uma determinado ângulo de Deus, né? Então, não há como comparações, né? Então, não perca tempo se comparando com o seu vizinho, com outras pessoas do seu convívio, né? E utilize esse tempo para prescrutar, para se interiorizar e começar a enxergar dentro de si aquilo que é o infinito, né? Aquilo que é Deus. E Deus lhe dará a devida resposta, né? No sentido de dizer o seguinte: não se compare porque você é um filho dileto meu, você é um filho único meu, né? A peculiaridade que lhe dei, a característica peculiar que lhe dei, só dei a você. Portanto, por favor, desenvolva essa peculiaridade, né? Assim Deus falará para você, muito provavelmente. Bom, não basta saber que a gente, sobre tudo que nós falamos sobre a individualidade, é preciso manifestá-la. Nesse sentido, vou recorrer novamente à Verdade em Orações, que na página 79, ela nos diz o seguinte, né? Oração para manifestar a individualidade. Sou filho de Deus, o Espírito universal de Deus se individualiza e aqui manifesta sua imagem, isto sou eu. A universalidade se aloja na individualidade. É bom sempre ler esses textos ligados à individualidade que eu estou passando, né? Está na Verdade em Orações, como eu disse, boa parte delas, né? Para que a gente sempre se lembre da nossa individualidade, ou em outras palavras, da nossa peculiaridade, ou em outras palavras, da nossa missão, né? E sou global ao mesmo tempo que individual e finito ao mesmo tempo que infinito. Por trás da minha individualidade está o ser universal e este que me atribui o papel a desempenhar, ou seja, a minha missão. Manifesto cada vez mais a individualidade a mim atribuída e vivo cada vez mais plenamente a vocação recebida. Vocação, vocês sabem, né? Vem de vocatio. O que é vocatio? É o chamado, né? Então, atender esse chamado, né? Que Deus, nosso interior, está fazendo, né? É importante e essencial para atingir os propósitos dessa vida, né? Atender esse chamado que vem de Deus. Com isso estou vivendo a vida universal, a vida infinita. Sou o Espírito universal individualizado, sou o infinito tornado finito. Nesse ser aparentemente limitado e individual, vive o ser universal e infinito. Logo sou infinitamente grandioso. Sou um ser sagrado, porque sou canal de manifestação do ser infinito e indestrutível que dá vida a todos os seres vivos e consciência e movimento a todas as coisas. Está vendo? Isso não é pouca coisa não, viu? Sinto dentro de mim a vida infinita de Deus e conscientizo que ela é sempre saudável, pura e perfeita. Sou filho de Deus, sou canal de manifestação da vida infinita, sou o foco de expressão da vida de Deus. Por isso sinto brotar continuamente do meu interior a força vital sempre renovada, né? Muitas vezes a pessoa entra numa fase de depressão, de tédio, né? Nesse momento é bom estar revisando se sua ligação com Deus está ocorrendo sem nenhum tipo de impedimento, né? Em outras palavras, né? Se você está servindo realmente para a manifestação dos grandiosos atributos divinos, amor, sabedoria, provisão, vida, e assim, alegria, harmonia, assim sucessivamente, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa muda a sua mente e se torna disponível para ser esse canal de expressão desses infinitos atributos de Deus, né? O tédio vai embora, né? E daí renasce novo entusiasmo, né? Novos projetos, né? Novos ideais de vida e assim por diante. Neste momento, renovo profundo e intensamente a consciência de que Deus e Filho de Deus são um. Sinto nitidamente que já não é o corpo carnal limitado que aqui vive, mas sim o ser infinito. Ó eu sagrado, eu te reverencio. Tu não és corpo carnal, és espírito. Não vives pela força do corpo carnal, mas pela força de Deus que se aloja em teu interior. Ou melhor, a força de Deus que se aloja no teu interior é teu eu verdadeiro. Ó eu sagrado, tu estás intensificando a cada dia o brilho da tua imagem verdadeira e manifestando no mundo fenomênico. As coisas boas do teu interior fluem constantemente para o mundo fenomênico, manifestando-se como beleza individual, né? Olha que interessante, né?
não precisa seguir esses padrões de beleza que estão aí e que servem talvez para muita gente, mas pode não servir para você, porque para você tem uma régua da beleza dentro de você mesmo. E essa régua da beleza quem deu foi Deus, né? Então siga essa régua da beleza que Deus te deu e todos vão perceber a sua beleza porque ela vem de dentro, né? Ela é autêntica, é aquela beleza que você tem para oferecer ao mundo porque é peculiar a você, só você tem. Ó, que alegria em personificar o ser infinito, ó, que alegria em expressar na tela de tempo e espaço o ser que transcende o tempo e o espaço. Desfrutando plenamente esta alegria, canto hoje, amanhã e eternamente o hino de louvor à vida. Sou a individualização do ser infinito, sou a personificação de Deus. Agradeço profundamente a Deus. Esta oração está no livro A Verdade em Orações e são aqueles textos que a gente precisa estar sempre recordando, né, para nós estreitarmos essa nossa relação com Deus ou com o eu verdadeiro, como queiram, né? Como o eu verdadeiro está intimamente ligado a Deus, né? Estreitando as relações com o eu verdadeiro, fatalmente a nossa relação com Deus será estreitada, né? E para finalizar, eu vou recorrer também de novo à Verdade em Orações, que na página 140, ela traz a oração para manifestar o valor da individualidade. Tá, então nós falamos bastante sobre individualidade, como manifestar essa individualidade, o que é a individualidade, né, como ela é irrepetível. E aqui nessa oração ela vai ensinar a gente qual a maneira correta de manifestar essa individualidade. No terceiro parágrafo desta oração, o professor Masato Taniguchi nos diz o seguinte: cada ser que ocupa um lugar no espaço difere dos outros na forma. Neste mundo não existem duas flores idênticas. Até as flores de uma mesma planta diferem entre si. O mesmo acontece com o ser humano. A feição e a complexão física de cada ser humano são diferentes das de outros. Do mesmo modo, difere também a sua individualidade. Então, aqui já tem uma certa conclusão, né? Aceitar a minha individualidade significa aceitar o projeto que Deus me deu para me tornar aquilo que realmente devo me tornar. Então, não preciso ficar invejando o outro, que aparentemente está fazendo sucesso, né? Mas aquele sucesso é dele, né? Não quer dizer que você não vai fazer, mas não fique muito focado, fique invejando, né, o sucesso alheio, porque na verdade aquilo faz parte da experiência dele, do projeto dele, né? Você tem um projeto maravilhoso, né? E compra você cumpri-lo da melhor maneira, né? Assim, orações em que, entre aspas, né, a rosa quer se tornar o cravo, né? Ou o cravo quer se tornar o lírio, essas orações não vão dar certo. Não vão dar certo porque não é o destino, não é o projeto que Deus lhe deu, ou não é aquela objetivo específico que Deus lhe deu, especificamente a você, que é para manifestar a sua peculiaridade, né? Então, sempre vamos orar no sentido de desenvolver essa individualidade que já vem dentro da gente e que foi dada por Deus. Assim sendo, não devo impor a minha individualidade aos outros. A minha individualidade não é superior à dos outros. Também a individualidade dos outros não é superior à minha. Comparar as individualidades é o mesmo que comparar a flor da cerejeira com a da glicínia para ver qual das duas é a mais bonita. Segundo o gosto de cada pessoa, haverá preferência por uma dessas flores, mas cada qual possui beleza individual característica que não pode ser julgada melhor ou pior, superior ou inferior. Por essa razão, respeito e reverencio a individualidade de cada pessoa e não tento violar nem distorcer essa individualidade. Então, esse é um ponto importante, né? Pais na relação com os filhos, né? Sempre precisa estar atento se não está querendo de alguma forma impor a individualidade aos seus filhos, né? Eu estou dando exemplo, né? Eu fiz medicina, me tornei médico, estou plenamente realizado nessa profissão. Eu sei como é que é a vida, né? Meu filho precisa entender isso daí, que a melhor coisa do mundo é ser médico, né? Então ele precisa se esforçar para estudar, entrar na faculdade de medicina e se formar como médico e exercer a profissão, porque esse é o caminho do sucesso, porque serviu para mim. Exatamente, serviu para você, pai, né? Não significa que vai servir para o filho, né? Então, muitas vezes, existe essa pressão familiar, né, dessas famílias que muitas vezes têm essa tradição numa determinada profissão, né, seja como advogado, seja como médico, seja como engenheiro, sei lá, né? E às vezes pode criar essa pressão que é desnecessária para aquele filho, né? Porque muitas vezes aquele filho pode ter uma individualidade que nada tem a ver
com os seus antepassados, né? Ou com os seus genitores. Ele tem, como nós dissemos, uma missão específica que foi dada por Deus, e Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, né? Pode ser que tenha escolhido que ele, naquela família, naquele momento, né? Esteja destinado a viver outro tipo de peculiaridade, né? Então, os pais e mães devem tomar muito cuidado para não impor aos filhos uma receita que deu certo para eles, né? Deu certo para a individualidade deles. Mas, como nós dissemos, né? Cada um vai espelhar Deus numa determinada posição, né? Então, nem todo o espelho é nessa posição. É preciso que nós admitamos outras posições, mesmo que aparentemente, no nosso juízo, né? Esteja errada. Mas é nosso juízo, é o juízo da intelectualidade, né? É o juízo do homem fenomênico. Deus tem o juízo mais correto, penso eu, né? Então, é importante sempre agir no sentido de não impor minha individualidade aos outros, aos filhos, mas sim permitir que eles possam ter florescido a sua própria individualidade. Assim também é um erro comparar irmãos, né? Porque são duas individualidades diferentes, né? É muito desagradável para um irmão ouvir que, olha, faz que nem seu irmão, que estuda direitinho. É muito desagradável, né? De alguma forma, quando nós fazemos essa comparação, por que você não estuda como seu irmão, que é tão disciplinado, né? Nós estamos machucando a alma de quem está levando a sua observação, né? Porque ele tem seu ritmo, ele tem seu próprio método de aprendizado que não precisa ser exatamente igual ao do irmão, né? Então, respeitar a individualidade significa também respeitar essas características individuais, né? Muitas vezes a pessoa vai mal na escola, né, em comparação com outros irmãos, mas chegando na vida adulta a gente percebe que ela encontrou o seu dom, às vezes até mais rápido do que os outros, né? De repente foi mal na escola, mas encontra o dom com as mãos ou com outro tipo de atributo que está dentro dela e que manifestado vai se desenvolver esplendorosamente, né? E a gente não precisa ficar comparando A com B, porque são individualidades diferentes. Todos os homens são filhos de Deus e livres. Quando conseguirem libertar completamente a sua individualidade, conseguirão manifestar a sua forma perfeita, genuína, concebida por Deus. Quando os homens voltam à forma perfeita, concebida por Deus, é impossível que se choquem uns com os outros em suas atividades. Para que as atividades não se choquem entre si, é preciso não considerar o próximo como inimigo, entre aspas, né? É preciso se reverenciar mutuamente, reconhecendo que existe no âmbito das atividades do próximo um trabalho perfeito da imagem verdadeira de um irmão, mesmo que aparentemente a gente pense que esteja fazendo errado, né? Mas ele é livre. Doravante, por conhecer essa verdade, jamais tentarei impor aos outros a minha individualidade. Reverencio a imagem verdadeira individualizada que existe no âmago de tudo e de todos e oro para que essa imagem verdadeira se manifeste também no mundo fenomênico. Estando harmonizado com todas as pessoas, coisas e fatos, jamais sou vítima de conflitos ou choques. Quem ora com sinceridade, com dedicação, com honestidade para a manifestação da imagem verdadeira daquele outro, mesmo que esse outro esteja fazendo coisa errada, quem ora assim sinceramente vai extrair do outro a sua imagem verdadeira. Então não precisa corrigir comparando com o irmão. O irmão estuda mais. Confia naquela imagem verdadeira. Confia na vida que está lá, que tem um programa maravilhoso para aquele indivíduo, que tem suas peculiaridades, que tem seu modo de conduzir a vida totalmente diferente do irmão. Confia que lá está a imagem verdadeira e ela se manifestará. Esse é o papel de todos nós que nos, de alguma forma, exercemos essa atividade de educadores e exercemos, viu? Querendo ou não querendo. Porque, como nós dissemos, essa não é uma atividade restrita somente à escola, né? Ela é feita por todos nós. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, agradeço a sua atenção e a gente vai se encontrando em outras oportunidades. Oro pela felicidade de todos que estão vendo esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Olá! Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo,
eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não só para atender às necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade, nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação, e nós colocamos isso em prática e acompanhamos, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive, em que nós podemos, através do fazer educativo, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail cev@sni.org.br e a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada!